Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se você se interessa pelo assunto de como ler e entender a Bíblia, fique comigo porque hoje eu darei pelo menos 7 dicas de nós lermos e compreendermos aquilo que a palavra de Deus está querendo nos falar. Graças a Deus, eu me chamo Davi. Ler e entender a Bíblia faz parte do crescimento espiritual. E com esse vídeo eu gostaria de estar passando pelo menos 7 dicas para nós estarmos entendendo, compreendendo e como nós lemos a Bíblia quando nós estamos iniciando nesse mundo extraordinário que é mergulhar na palavra de Deus. A primeira dica que eu gostaria de dar é que nós devemos sempre iniciar a leitura bíblica com uma oração. O que eu e você precisamos entender é que a Bíblia é um livro espiritual. É o único livro que fala da vida após a morte. É o único livro que fala qual é o caminho para que nós alcançamos a nossa salvação. Porém, nós precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus para que nós realmente entendamos aquilo que a palavra está querendo nos dizer. O que eu acho de mais incrível na palavra de Deus é que ele é o único livro que nós podemos estar lendo e perguntando diretamente para o autor aquilo que nós não entendemos. Ei, Espírito Santo, o que está dito aqui? Eu não entendi. Podes me revelar? E se nós pedirmos verdadeiramente de coração, o Espírito Santo de Deus vai nos revelar aquilo que a Bíblia está querendo nos dizer. A segunda dica que eu posso dar é em relação àquelas pessoas que estão iniciando a leitura da palavra de Deus. Inicie pelos evangelhos. E dos evangelhos, se fosse para escolher um livro para iniciar, eu aconselho escolher o Evangelho de João. O Evangelho de João eu acho incrível porque nós conhecemos a essência de quem foi Jesus Cristo. Nós conhecemos o caráter de Jesus Cristo. E através desse livro, nós nos apaixonaremos por aquilo que Jesus Cristo representa em nossas vidas. Se você querer outro livro para iniciar a Bíblia, eu aconselho começar com livros poéticos, como por exemplo o livro de Salmos, ou até mesmo o livro de Provérbios, que nos traz vários ensinamentos e aplicações para as nossas vidas. Terceira dica. Talvez você já escutou a expressão texto fora de contexto vira pretexto. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós precisamos levar em consideração o contexto literal, o contexto cultural e também o contexto histórico daquela época. Isso é essencial, porque se nós não fizermos isso, corremos o risco de fazer interpretações equivocadas e aí acontecem todos os problemas. Nós vimos várias e várias pessoas pregando textos fora de contextos, aplicando naquilo que somente lhe convém. Quarta dica, faça perguntas para o texto. Muitas vezes nós precisamos questionar nós mesmos, mediante a presença do Espírito Santo, aquilo que a palavra de Deus está querendo nos falar. E como eu disse, a Bíblia é um livro espiritual no qual nós podemos ler na presença do autor. E o Espírito Santo há de revelar para a gente se esse pedido for verdadeiramente feito de coração. E provavelmente a sua igreja fornece estudos bíblicos, cédulas nos quais são discutidos, estudados e debatidos aquilo que a palavra de Deus está querendo falar. Se você ainda precisar, procure um irmão que é mais velho do que você na fé, que tem mais experiência na leitura da palavra e converse com ele para ver efetivamente aquilo que a Bíblia está querendo te falar. Uma outra dica que eu posso dar é em relação à tradução que nós temos que utilizar para fazer a leitura bíblica. Eu li um livro, Entendes o que Lês. Os autores, eles são americanos, baseado nas traduções americanas, eles dizem que a melhor tradução que existe é a Nova Versão Internacional, a NVI. Só que nós, aqui no Brasil, nós temos as traduções da Almeida. Eu, por exemplo, utilizo também a Nova Almeida atualizada. A mesma Bíblia utilizada por Rodrigo Silva num dos cursos que ele dá online para ensinar aquilo que a palavra de Deus está querendo nos falar. Mas se você preferir uma tradução mais simples, mais fácil de ser compreendida, nós temos as linguagens atuais. A nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, é uma ótima tradução para que você efetivamente entenda de uma maneira mais fácil aquilo que a Bíblia está querendo te dizer. Mas se você ainda preferir por um estudo mais aprofundado, faça a opção por recursos de estudo.
E eu recomendo você comprar um dicionário bíblico. Eu, por exemplo, utilizo esse aqui, Wycliffe, um dicionário muito completo, que nos auxilia em todas as palavras, em todo o contexto cultural, em todas as expressões, em todas as cidades, de praticamente tudo aquilo que é descrito na Bíblia. Ou se você ainda preferir, procure por livros de concordâncias bíblicas que vai trazer uma palavra e todas as passagens bíblicas que aquela palavra foi referida. Eu, por exemplo, utilizo esse livro de concordância bíblica. Eu aconselho a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo a procurar as suas próprias interpretações, as suas próprias revelações, os seus próprios estudos em relação à Bíblia. Só que existem momentos em que nós não conseguimos efetivamente decifrar aquilo que a Bíblia está querendo nos falar. E aí entra os comentários bíblicos. Eu, por exemplo, utilizo esses comentários aqui, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas existem vários outros comentários bíblicos que nos auxiliam nos estudos da palavra de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração quando nós estamos estudando a palavra de Deus são as línguas originais da Bíblia. No Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, outra parte escrita em aramaico, ainda que em pequena parte, e o Novo Testamento escrito em grego. E muitas vezes essas línguas originais têm significados diferentes da nossa língua portuguesa. Por isso se faz necessário uma Bíblia como esta, uma Bíblia de palavras-chave. E essa Bíblia ela traz quase todas as expressões, todos os significados no original, para nós entendermos efetivamente o que aquela passagem, aquele versículo está querendo nos falar. E a última dica é uma dica conjunta. A partir do momento que você colocou em prática todas as outras etapas, vamos dizer assim, anteriores, o que nós precisamos fazer a partir do momento em que nós paramos de ler a Bíblia é dobrar os nossos joelhos e começar a orar para Deus, para efetivamente a palavra descer da nossa mente e adentrar nos nossos corações. O que faz realmente eu e você aprendermos a palavra de Deus é meditar naquilo que nós lemos. Bem-aventurados aqueles que meditam dia e noite na lei do Senhor. Nós precisamos, irmãos, meditar, pensar, tentar aprender, pedir para o Espírito Santo a revelação para efetivamente nós entendermos, aprendermos e aplicarmos aquilo que a Bíblia nos diz. Um bônus que eu gostaria de deixar nesse momento. Não adianta nós lermos, entendermos, interpretarmos, falarmos para as pessoas aquilo que a palavra de Deus nos diz, se nós não vivermos aquilo que ela manda. Nós precisamos viver em obediência à sua palavra para efetivamente a Bíblia mudar a minha e a sua vida. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque semanalmente nós estaremos falando sobre a palavra de Deus. E o meu desejo neste momento é que o Espírito Santo de Deus plante uma sementinha no seu coração, para que você se apaixone na leitura bíblica.